Efésios 3, a partir do 14º versículo, diz assim: Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, Espírito Santo, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Fecha seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, pois é um momento que vamos ouvir, nos alimentar, ter respostas, entender, empreender, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Nos dê a revelação da Tua palavra para esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, por favor. Muito obrigado por ter ficado em pé. Eu poderia ficar parado somente nesses versículos, que são tão profundos, tão intensos. E o apóstolo Paulo, falando ao povo de Éfeso, falou que, segundo a riqueza da glória de Deus, nós podemos ser, e ele disse, para que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. O Espírito Santo, ele enche através da palavra de Deus. Quanto mais você conhece, mais você se enche. O Espírito Santo, ele habita. A palavra é a verbalização de Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele cumpriu a sua missão, foi assunto ao céu, e ele enviou, quando ele subiu, ele enviou o Consolador, para que ele habitasse, para que ele enchesse, para que ele guiasse, para que ele ensinasse, para que nós pudéssemos ser cheios da plenitude dele, da plenitude do Espírito Santo, da plenitude de Deus. E ele disse que Cristo possa habitar em cada coração. Quando ele disse vosso, é todos que estavam ao alcance dessa carta, pela fé. A habitação de Cristo é pela fé. Ele está dentro de nós. Estando vós arraigados e alicerçados no amor. Aí ele falou sobre a extensão do amor, a dimensão do amor. E ele disse que eu preciso compreender com todos os santos, com todos aqueles que formam a Igreja de Cristo, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele está falando do amor. A largura do amor, ele alcança uma pessoa, ele alcança duas pessoas, ele alcança uma família, ele alcança um bairro, ele alcança uma rua, alcança uma cidade, alcança um estado, alcança uma nação, alcança muitas nações. Largura do amor de Deus. Mas também fala sobre comprimento. Ele é a extensão. A extensão, Deus é misericordioso. O homem pode falhar, o homem pode
resistir, mas Deus não desiste. A extensão do seu amor alcança aquele que está pensando em desistir, aquele que acha que não precisa. O amor de Deus, o cumprimento dele é extensivo, ele alcança até que alguém seja usado para tentar falar para você que não há como viver sem o amor de Deus. Fala também sobre a altura. Esta extensão do amor, Deus, por causa do amor, tal amor ele enviou, olha a extensão, olha o comprimento, do céu para a terra. O amor, comprimento, altura, mas também falou sobre a profundidade. O que o amor faz quando penetra dentro, o amor de Deus quando penetra dentro de cada um de nós. E ele diz: e conhecer o amor de Cristo na sua extensão, no seu comprimento, na sua largura, na sua altura, na sua profundidade. Ele diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí já começa o infinitamente mais. E ele disse do versículo 20 que nós lemos agora, e vou repetir: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós, de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A ele seja a glória, seja a honra, na igreja e em Cristo. O amor. Eu preciso conhecer o infinitamente mais de Deus, porque Ele quer que eu viva isso. Você conhece esse versículo que está registrado lá no livro do profeta Jeremias? Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O que é isso? Tudo tem a ver com o viver infinitamente mais de Deus. Fora da lógica, fora do nosso alcance, além do nosso entendimento, ele excede. O amor, a paz, excede. Isso é infinitamente mais de Deus. Resposta que Ele dá quando você pelo menos espera, você tem a resposta de Deus. Tudo tem a ver com o viver infinitamente de Deus. Observe também esse texto escrito pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tudo tem a ver com infinitamente mais de Deus. Viver o infinitamente mais de Deus é tudo que Ele quer para os seus filhos. Você que é pai, você quer o melhor para o seu filho. E às vezes você não consegue dar ao seu filho, porque o seu filho não está conectado com a obediência ao pai. E o pai restringe algumas coisas por falta da obediência. E Deus, sendo Pai, Ele quer dar o melhor, além do que a gente possa imaginar, além daquilo que nós possamos pedir. Você lembra da passagem de Salomão, quando ele disse: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, porque eu vou ocupar o lugar do meu pai, e o meu pai nada mais, nada menos foi o rei Davi. Para conduzir esse povo, eu quero sabedoria e entendimento. E aí Deus respondeu, ele em sonho disse assim: porque você não pediu riqueza, porque você não pediu bens, você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, entendimento, mas também riquezas, infinitamente mais de Deus. O inimigo da nossa alma, ele tem por seu principal objetivo nos afastar da palavra de Deus. Por quê?
Pois a palavra de Deus é o nutriente que alimenta, fortalece e revela quem Deus é, pois ele é a verbalização de Deus. Nós falamos aqui, eu vou só ler João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. À medida que nós adquirimos maior entendimento sobre o Senhor, através da sua palavra, nós entramos na esfera plena da plenitude de Deus. Você já ouviu algumas mensagens que o pastor, ou eu mesmo já preguei, para assim, que está lá escrito: errais por não conhecer. O erro por não conhecer, você não desfruta. Você faz o que não é para ser feito, porque você não sabe, você não conhece, você erra. Erro por falta de conhecimento. Como o inimigo não está conseguindo afastar os cristãos da palavra de Deus, ele agora está tentando afastar a Bíblia ao alcance das pessoas. E em alguns países a Bíblia foi abolida. As casas, os lares foram invadidos pelas autoridades e tiraram todas as Bíblias. Estão querendo alterar a nossa. Sabe por quê, irmãos? Crente sem conhecimento, sem entendimento, é presa fácil para Satanás. Nós precisamos nos preparar para viver o infinitamente mais de Deus. Mas nós não podemos nos demorar pela essa busca, com o objetivo de aprender mais de Deus, pois quanto mais o tempo passar, mais dificuldades você terá em absorver os nutrientes de Deus. Quem está aqui disposto a começar a viver o infinitamente mais de Deus? Quantos tem aqui? Você não está disposto? A você que não levantou, não está disposto? Não, tá bom. Não, tá. Sabe que Deus, Ele pede alguma coisa para cada um de nós. Alguns desafios são entregues com o objetivo de mexer com o nosso ego, que tem procurado influenciar em nossas escolhas, priorizando sempre nós mesmos e não Deus. Infelizmente, a gente age muito motivado pelo orgulho, influenciado pelo orgulho, o ódio, a mágoa, o ressentimento. É o ego dizendo assim: não deixe isso barato, não deixe assim, não deixe isso ficar assim mesmo, não. Toma alguma atitude. Não deixa eles fazerem você de bobo ou de boba. E às vezes eu me deixo levar. Você se deixa levar para o seu ego. E a gente tem respostas bruscas por causa do nosso ego. Mateus capítulo 6, versículo 33, 34, diz assim: mas buscai primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal.
E às vezes a gente, por causa do amanhã, a gente esquece do hoje, e hoje é buscar o Senhor, porque amanhã Deus vai prover. As demais coisas serão acrescentadas, é por este amanhã que a gente está preocupado. Pelas inquietações que nós temos para os próximos dias. Pelas situações que temos que resolver para os próximos dias, e aí eu acabo me perdendo hoje, e eu fico mais desorientado. Quando chego amanhã, eu vou ficando cada vez mais desorientado, e eu começo a me perder, eu perco o foco da minha vida, perco o foco daquilo que Deus é capaz de fazer, e eu começo a contestar, e começo a questionar: por que tu não abençoa? Por que eu estou assim? Por que eu estou passando por isso? É porque eu estou deixando, estou abrindo mão do hoje, e hoje é buscar o Senhor. Primeiro, o Senhor, hoje é o Senhor, amanhã Ele provê. E a gente, por causa do amanhã, a gente se apavora hoje. Normalmente a ansiedade é por causa do amanhã, não é por causa do ontem. A gente fica ansioso, não esteja, a Bíblia fala muito sobre isso, não estejam ansiosos, porque é a vez de comer, que é a vez de vestir, o amanhã, mas... Saiba que nada e ninguém pode interferir ou atrapalhar o sonho de Deus na nossa vida, a não ser por nós mesmos, com as nossas escolhas, influenciadas pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, o qual o diabo, nosso inimigo mortal, ele tem tentado influenciar. E aí a gente acaba interferindo nos sonhos de Deus para a minha vida. Viver o infinitamente mais de Deus só depende de cada um de nós. Aí fala, nós lemos o versículo 20, que é conforme o seu poder que opera. Que poder é esse? O poder da palavra, o poder da presença do Espírito Santo, a liberdade que Ele tem dentro de nós. É isso que nos leva ao infinitamente mais de Deus. É aquele momento que você assim, meu Deus, eu não sabia, Deus me abençoou tanto, mas puxa, eu não esperava isso. Isso é o infinitamente mais de Deus. Mas a gente vive como o povo do deserto, que viveu no deserto, que estava acostumado somente com o maná, só aquela porção daquele dia. E aqueles que se adiantavam e queriam pegar uma porção para o outro dia, no outro dia estava cheio de bicho. Deus estabeleceu uma porção determinada para cada vida, para cada família. Mas esse tempo passou. E Ele disse, Ele prometeu para aquele povo, eu vou oferecer para vocês, está preparada uma terra que mana leite e mel. Ou seja, o infinitamente mais meu vai se manifestar na vida de vocês. Mas vocês precisam passar pelo deserto, sair do deserto, enfrentar e tomar posse. O problema é que a gente não quer tomar posse, a gente quer Ele cair no colo. Ah, Deus me falou e vai me dar na minha mão. E aí você não recebe nada. Porque eu tenho que buscar, fazer transformar as promessas dele em realizações. E depende de cada um de nós. À medida que o Espírito Santo, à medida que ele tiver predominância em nossas escolhas, mais nós viveremos o infinitamente mais de Deus. O exemplo, Josué, quando ele ficou prostrado 1 mês pela morte de Moisés, esqueceu até da promessa, esqueceu até do compromisso, até que Deus chegou para Josué e disse, Josué, o meu servo Moisés é morto, agora levanta daí, porque você tem uma missão, você tem um compromisso. E ele deu algumas instruções de como Josué poderia se levantar e sair do lugar onde ele estava. Não adianta se levantar e ficar prostrado. Ele disse,
não aparte a palavra da lei dos teus lábios. Antes, medita nela dia e noite. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, e tudo que você fizer prosperará. Esta era a proposta de Deus para Josué, viver o infinitamente mais de Deus. Essa era a condição. Essa é a mesma condição que Ele nos oferece para viver o infinitamente mais de Deus. Eu preciso viver em função daquilo que a palavra de Deus tem penetrado na minha vida, segundo o entendimento que eu preciso ter o entendimento da palavra de Deus, para eu viver em função dela, para que eu não se me afaste nem para a direita, nem para a esquerda, não me desvie. E quando eu me desvio, é por falta de conhecimento, é por falta de entendimento, é por falta de discernimento. Por isso que o amor de Deus é extensivo, tem cumprimento, porque Ele sabe que a gente é falho, mas mesmo assim, Ele nos dá sempre a chance. Se entrarmos nessa porta, a porta da decisão dada por Deus, passaremos a viver o infinitamente mais de Deus. Se você estiver sendo influenciado pela grande mídia, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, você será dominado pelo medo, pela confusão, pela dúvida, porque cada um fala uma coisa, cada um tem um pensamento, cada um tem uma interpretação, e que não nos leva para avançar, nos retém. E agora? O que está certo? É ali ou é aqui? Vou para lá ou vou para cá? É para aqui? É para a esquerda ou para a direita? Eu não somo nada. Você fica lá dentro da bolha, paralisado, depressivo, oprimido, a ponto de não crer nesse sobrenatural de Deus. Eu sempre digo, bato nessa tecla, a gente está muito mais estruturado para sofrer do que para viver alegre. Quando a gente começa a ter as provações, as tribulações, as dificuldades, e aí, como é que está, irmão? Estou sofrendo muito, mas eu sei que é assim mesmo. Pronto, acostumei. Mas aí chega um tempo de bonança e diz, como é que está, irmãos? Olha, está tão bom que eu estou até desconfiado. A gente desconfia do que Deus quer para a gente. Tem coisas que Deus nos dá e a gente não rejeita, porque Ele fala, não, isso não é para mim não. Por quê? Quem é você? Ele nos chama de filhos. O que Deus quer para a gente, para Ele é bênção, para mim é infinitamente mais do que eu penso, do que eu peço. Mas isso é em função daquilo que é manifestado dentro de cada coração. Se você acordar, a ser influenciado pela palavra de Deus, através da operação do Espírito Santo, você viverá milagres extraordinários, milagres sobrenaturais, e você prosperará em tempos de crise. Não é riqueza, é prosperidade. Prosperidade é aquela conta que você paga e você não fica, eu fiquei sem um centavo, mas está tudo pago. Isso é prosperidade. Não faltar arroz, não faltar feijão, não faltar carne, não faltar o frango, não faltar o peixe. Isso é prosperidade. Posso manter a minha cabeça erguida. Sabe por quê? Porque Deus está me ajudando a prosperar e eu estou conseguindo cumprir com todos os meus compromissos. Isso é prosperidade.
A gente logo pensa em prosperidade, em riqueza, em mansão, e carro do ano. A gente pensa nisso, mas Deus não está falando sobre isso. A palavra de Deus lá em Salmo diz assim: eu já fui moço, agora sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Eu estou avançando, eu não dependo dos outros, dependo de Deus. Você não depende dos outros, depende de Deus. Deus usa os outros para nos abençoar, mas você não deve viver em dependência de ninguém. Sabe por quê? Porque Ele é o dono de todas as coisas. O Filipenses, capítulo 3, olha só, versículo 12 diz assim: veja que Paulo escreveu: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, ele diz, fora disso, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo é ser vocacionado a viver o infinitamente mais de Deus. Mas para isso eu preciso deixar as coisas que me prendem. Eu preciso deixar para trás, a gente arrasta. Não, eu já vivi, já sofri muito. Sofreu muito, com Deus ou sem Deus? Eu já penei muito, sem Deus ou com Deus? Antes conheceu ou depois conheceu? Normalmente o sofrimento é antes. Só que a gente acha que vai sofrer também, continuar sofrendo, e a gente acaba sendo travado, a gente acaba nos impedindo, nós ficamos impedidos de avançar, com medo daquilo que eu não deixei para trás. A Bíblia fala, o Senhor fala que todas as coisas são novas, tudo se tornou novo, as coisas velhas já passaram, deixa para trás. Se você está acostumado a sofrer, deixa isso para trás. Se você não está acostumado a viver uma vida abençoada, deixa isso para trás, porque você vai viver um novo tempo de Deus. Isso é infinitamente mais de Deus. Mas eu travo isso. E minha mãe sempre fala isso, eu detesto isso. A gente que é pobre. Eu falei, pobre? Que pobre? Como a senhora é pobre? A senhora tem casa própria? Come, bebe, veste? Que pobre é esse? Deixa o pobre saber disso. Não, mano. Nós podemos ser humildes, simples, mas rico da graça, rico do amor, rico da misericórdia, rico da provisão, rico da unção de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Deus. Isso é uma vida próspera. Eu não posso perder o foco. Ei, para com esse mau hábito de você expressar e dizer, estamos aí para sofrer. Não. Não estamos aí para sofrer. O sofrimento veio. E Jesus diz assim, para os seus discípulos, olha, o negócio é o seguinte, no mundo vocês vão ter aflições, mas ele não disse, vocês vão ver aflitos. São momentos de aflição. Isso passa. Vai acontecer. Tempestade não passa? Passa. Aflição também. Tribulação também. Tentação também.
provação também. Mas quando eu prossigo, eu estou caminhando no infinitamente mais de Deus. Eu preciso ter isso aí, moço. A gente tem aquela falsa humildade. Quem sou eu? Não sou um pobre miserável. Não. Você era, eu era, mas agora nós temos Jesus. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Isso não é qualquer um. Você é filho de Deus. Ah, mas por que eu passo tanta dificuldade? É porque você optou em viver em dificuldade. A gente desperdiça aquilo que Deus nos proporciona e a gente acaba passando por dificuldade, mas não porque Deus quer que você passe dificuldades. Deus quer que você e eu sejamos abençoados. Você está entendendo, moço? A vontade de Deus para nós, seus filhos amados, é que durante a nossa vida aqui na terra, possamos viver naturalmente o infinitamente mais dele, manifestando assim os princípios, a cultura, os valores e as bênçãos do céu na terra. A igreja primitiva, ela vivia o sobrenatural de Deus, o infinitamente mais de Deus. Está escrito lá em Atos capítulo 2 que havia tudo em comum entre eles. Não havia uma pessoa que passasse por muito tempo em dificuldade, porque eles se reuniam e se solidarizavam com esta pessoa que estava passando por um momento difícil para suprir a necessidade dele. Isso é o infinitamente mais de Deus. A igreja primitiva era uma igreja em que, segundo a palavra de Deus, que as pessoas que passavam, as pessoas que se aproximavam do templo onde eles estavam, onde se reuniam, eram atraídos. Esse povo era atraído pela simpatia deles, pela empatia que eles demonstravam. E está lá escrito: e Deus cada dia acrescentava aqueles que haveriam de se salvar. As pessoas, elas iam para o templo, elas iam para a igreja, não era por causa de Jesus, era por causa daqueles que estavam lá dentro. É a forma como eles agiam, como eles demonstravam, como eles reagiam, atraía alguma coisa diferente a este povo, e esse povo começou a se aproximar dele, e deles se aproximou e se encontrou com Jesus, teve encontro com Jesus. Então, eu preciso viver esse infinitamente mais de Deus. Eu preciso, sem falar, ser diferente. Ser diferente em tudo, irmãos. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando você chegar numa padaria, no supermercado, como é que você vai chegar lá? O caixa, você paga o negócio lá, o caixa te dá um troco a mais. Aí você vai falar assim: graças a Deus, não gastei nada. Alguém está atrás, está vendo e sabe quem você é. Não é? Aquele crente, aquela crente ou aquele crente está prejudicando o caixa que, por engano, por equívoco, deu um troco a mais. Você está atraindo? Eu estou atraindo ou estou retraindo? Eu preciso demonstrar transparência quem eu sou. Transparência, como eu ajo, reajo, como eu enxergo, como eu trato o meu semelhante. Sabe que o Senhor nosso Deus,
tem grande prazer em manifestar o seu amor, em manifestar o seu poder, em manifestar a sua graça, em manifestar a sua bondade, em manifestar a sua misericórdia, em manifestar o seu perdão e em manifestar a plena salvação que é eterna a todas as pessoas, através da sua amada igreja. Essa Bíblia, ela só vai falar para mim se eu ler. Se eu estiver aqui, ela estiver ali, vai haver um silêncio. Se as pessoas não conhecem Jesus e têm uma Bíblia, essa Bíblia não vai falar com ela porque ela não está lendo. Mas você pode ser a carta que eles vão ler, pela atitude, pelas reações, pela forma como você se porta. Você pode mostrar, eu posso mostrar que Jesus, Ele é poderoso. E às vezes a gente fala assim, não, a Bíblia está aí para quem quiser. Tá. Mas eu sou a carta, você é a carta. Saiba também que a criação, a humanidade, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Portanto, esse tempo é o tempo que precisamos viver de uma forma natural, cotidiana, o infinitamente mais de Deus. E assim, manifestar a glória dele neste mundo. Quando você estiver em qualquer lugar para resolver um problema, a forma como você reage vai manifestar o amor de Deus ou o desconhecimento dele. Eu já vi pessoas que por uma contrariedade quebraram tudo. No final fala assim, ainda bem que eu sou crente. Se não fosse, matava. Então. A gente tem que ter simplicidade, irmãos. A gente não, nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui por um tempo. Agora aproveite esse tempo preparando a sua vida, como você vai agir e reagir aqui com sabedoria, para que Deus seja glorificado aqui. Você está aqui para que a glória dele seja manifestada. Você está aqui, eu estou aqui vivendo nessa terra para o infinitamente mais de Deus ser manifestado através da sua vida, através da minha vida. Está escrito aqui, mas precisa ser encarnado aqui, precisa ser encarnado aí. Isso que está aqui não pode passar daqui, não pode ficar só aqui, tem que passar daqui, tem que se estender. A minha vida, a sua vida, na sua casa, naquilo que você pensa, naquilo que você planeja, os seus projetos, os seus ideais, esse infinitamente mais que está prometido, que Ele é poderoso para fazer, e Ele quer fazer, só depende de eu entrar nessa sintonia com Deus, para que o infinitamente mais de Deus esteja na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, no meu casamento, na minha família, na minha rua, aonde eu estiver, na casa do Senhor, aonde eu estiver, seja na faculdade, seja no colégio, em qualquer lugar, o infinitamente mais de Deus precisa estar manifestado através das nossas atitudes, através das nossas reações, através das nossas escolhas e decisões e direção a que damos a nossa vida. É ser diferente. A gente quer ser igual. Porque igual, eu fui chamado para ser diferente. Eu não fui chamado para ser igual. Você não foi chamado para ser igual.
Você foi chamado para ser diferente. Por quê? O que é igual? Todo mundo está nas trevas. E você o que é? Está onde? Está na luz. Já tem diferença. Uma grande diferença. Agora, não apague a sua luz por causa das trevas. Mantenha ela acesa. Vai incomodar? Pode ser. Vai perturbar? Provavelmente. Mas que ele seja, ou ela seja perturbado pela sua luz, do que acomodado pelas suas trevas. Estou fechando. Vejamos alguns exemplos de homens que viveram o infinitamente mais de Deus em várias épocas da humanidade. A experiência do profeta Ezequiel, a experiência que ele teve, sendo arrebatado pelo Espírito do Senhor e sendo levado ao templo em Jerusalém, olha só, conduzido pelos cabelos. Eu fico mesmo imaginando. Ezequiel, o que foi? Eu não ia ser outra coisa comigo. Não tem cabelo? Ia ser pelo pescoço, alguma coisa. Mas eu fico imaginando Ezequiel saindo do chão e sendo conduzido pelos cabelos. Está escrito aqui, Ezequiel 8, de 1 a 4, diz assim: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado na minha casa, sentado ainda, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Ele sentiu a mão de Deus. Olhei, eis que uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo, era fogo dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, pelo cabelo, pelos cabelos, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada as imagens dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Versículo 4: eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. O que esta visão nos revela nesse tempo que estamos vivendo? Ezequiel viveu o sobrenatural de Deus, o infinitamente mais de Deus. Revela que Deus conduzirá muitos dos seus filhos a lugares inimagináveis, para revelar o seu propósito familiar, pessoal, profissional e espiritual. Isso é viver o infinitamente mais de Deus. Em Gênesis vemos a história de Abraão, que teve um filho de uma mulher aos 90 anos. Ela estava com 90. O êxodo do povo de Israel, que atravessou o mar vermelho a pé enxuto, isso é sobrenatural, isto é infinitamente mais de Deus. Josué, que orou, e a terra parou de girar, e o sol ficou estendido lá num só lugar. Isso é o infinitamente mais de Deus. E por fim, a entrega de seu Filho único por amor à sua criação. Isso é o infinitamente mais de Deus. Saiba, é comum um bebê se tornar rei, mas um rei se tornar um bebê constitui-se o maior milagre da história. Isso é o infinitamente mais de Deus.
Porque Deus quer de nós, pensa por nós, faz por nós, já na esfera do infinitamente mais de Deus. É fácil você ver um bebê virar rei, mas um rei virar bebê? Jesus era rei e se tornou um bebê para habitar entre nós por 33 anos. Isso é o infinitamente mais de Deus. O desejo de Deus é que o seu povo, a sua igreja, seja cada vez mais parecido com Cristo e o glorifique na terra. Com quem você quer se parecer? Com quem você está buscando se parecer? Parecer não é só aqui. Há um livro antigo com o título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Para isso, Ele tem começado o seu processo em nós, processo de fortalecimento em nosso interior, com o poder através do Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, Ele fará com que Cristo habite dentro de nós, fortalecendo o nosso interior, sendo o Senhor de nossas vidas e escolhas. Além disso, o Espírito Santo nos encherá do amor de Deus e nos fará ser abundantes na plenitude dele mesmo. Eu estou aqui. Você sabe por que você está aqui nessa terra? Você já pensou nisso? Eu estou aqui nessa terra para ser médico, para ser doutor, para ser dentista, para fazer o design de sobrancelha, sei lá. Você sabe por que você está aqui nessa terra? Você já pensou por aí? Já pensou nisso? O que você faz profissionalmente é uma habilidade que Deus te deu. Deus dá habilidade para o homem, para a mulher, para ele se especializar, para que a glória dele seja manifesta. Seu trabalho, faça com excelência. Tudo que você tiver à mão para fazer, não faça de qualquer jeito. Excelência. Sabe por quê? Porque você está dizendo assim: por que você capricha tanto? Porque você pode, não precisa nem responder, você pode pensar assim: é porque eu vivo infinitamente mais de Deus. Quando você for usar qualquer produto, não use aquele produto 10 produtos por 20 reais. Use cada produto por 20 reais, mas faça o melhor. Tenha excelência no que você faz. Porque você está aí, eu estou aqui, para viver o infinitamente mais de Deus. Mas para viver isso, eu preciso colocar isso em prática. Tem gente que é tão humilde, ou melhor, quer ser humilde, e quando ele chega de uma roupa bonita, né? Diz: mas que roupa bonita, eu fui ali na feira, estava de liquidação, dei 10 reais, 10 real. Gente, ninguém perguntou o preço, falou que estava bonito. A gente quer dar uma, não, está bonito, obrigado, que bênção. Ninguém precisa saber. Agradeça a Deus, não desmereça a oportunidade que Deus te deu de comprar uma coisa num preço simples, menor. Amém? Uma coisa tão, a gente já quer justificar. Sapato bonito, ei, rapaz, só tinha esse, foi 20 reais. Não, para com isso.
Para com isso, irmão. Ah, mas que sabato bonito, graças a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Ninguém, a pessoa está só elogiando, você já está explicando por que você está com aquele sabato bonito. Você está querendo dizer para ela, eu não tenho condições de ter sabato bonito, mas como estava uma liquidação, não, mano, fala isso não. Fala isso não. Seja você. Acostume-se a viver o infinitamente mais de Deus. Além disso, o Espírito Santo nos encherá do amor de Deus e nos fará ser abundantes da plenitude dele mesmo. E resultado de tudo isso será, estaremos vivendo infinitamente mais de Deus daquilo que pedimos ou pensamos em nossas vidas. Quem está disposto a viver o infinitamente mais de Deus, fique em pé. Jesus é a dose mais forte, coloca aí para mim. Jesus é a dose mais forte, coloca aí, Rafael, Gabriel. Quem está disposto a viver o infinitamente mais de Deus? Irmãos, é vida vertical. Horizontal o Senhor acrescentará as demais coisas. Esquece das demais coisas. É só o vertical. Só o vertical. Eu gostaria que você fizesse essa declaração. Coloque a sua mão sobre o seu coração, aqui, por favor. Você vai dizer comigo assim: eu quero. Quer mesmo? Por esse volume tão baixinho. Diga assim: eu quero viver o infinitamente mais de Deus. Então, Senhor, eu abro meu coração, eu abro a minha mente, para que haja uma sintonia entre o céu e a terra, através da minha vida, para que o teu nome venha a ser glorificado nas minhas atitudes, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, aonde colocar a planta dos meus pés, aonde eu colocar as minhas mãos, aonde eu estiver, o Senhor seja glorificado, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, para a glória de Deus Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga...